Nesta aula, a especialista, uma mulher branca com cabelo cacheado, está vestida com uma blusa estampada em uma sala de parede da cor branca. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, é um prazer estar aqui com vocês. E, bem, eu acho que fiquei com a parte mais difícil, que é justamente falar sobre as questões jurídicas, né? Dos pareceristas, das comissões de seleção, mas, enfim, vou tentar, na medida do possível, também deixar o tema mais leve e com o material também que vai junto com essa aula gravada. Acho que vai dar para trazer um tanto de conhecimentos para vocês. Desculpem as buzinas. Então, vamos lá? Vamos começar? Bem, então a gente está aqui, né, nesse ambiente do curso para pareceristas e comissão de seleção. A ideia é eu compartilhar com vocês o que a legislação hoje prevê em relação à função, né, dos pareceristas e da comissão de avaliação. Uma das primeiras coisas, eu acho, que é importante da gente entender em relação a isso, pensando de uma forma mais global, né? A gente aqui, quando fala de parecerista, quando fala de comissão de avaliação, do que a gente está falando? Está falando efetivamente da execução de uma política pública, né? O que a gente tem do ponto de vista de regra, né, de lei, a nossa base no Brasil é a nossa Constituição Federal de 1988. E ela lá atrás, já no começo dela, diz para gente como é que deveria ser, ou como é que o Brasil deveria olhar, então, para o Estado democrático. Então, no fim das contas, a Constituição vai dizer o seguinte: a República Federativa do Brasil, né, o Brasil se constitui num Estado democrático de direito. O que isso significa? No fim das contas, em relação à democracia, ele diz: o poder emana do povo, e que vai exercer esse poder tanto de uma forma a eleger os seus representantes, quanto também atuando diretamente na execução, por exemplo, das políticas públicas, né? E quando diz que é um Estado democrático de direito, significa também que toda atuação é baseada nas regras. E, então, essa Constituição também diz que essa democracia, como eu falei, ela é exercida por meio de representantes eleitos, ou seja, com o nosso voto, que a gente seleciona os nossos representantes, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, mas também diretamente, né, pelo cidadão, para que ele participe, então, da vida da execução das políticas públicas. E como é que isso se traduz, no fim das contas, quando a gente fala da cultura, né? A própria Constituição Federal fala também, né, quando ela traz ali toda a previsão do Sistema Nacional de Cultura, ela replica essa previsão mais geral, né, de que o Sistema Nacional de Cultura e das políticas públicas de cultura prevêem a participação da sociedade civil nos processos decisórios, né? E também por meio do controle social. Então, quando, no fim das contas, a Constituição dá esse comando em relação ao Sistema Nacional de Cultura, basicamente ela diz o seguinte: olha, na execução das políticas públicas de cultura, a participação do cidadão é essencial, não só para o controle social, não só para as escutas de planejamento daquela política pública, mas também no processo decisório, né? E a partir dessa previsão da Constituição, a gente tem, então, todo um conjunto de regras que vão trazer também para si essas previsões.
a gente tem agora aprovado bem recentemente o Marco Regulatório do Fomento à Cultura. É uma lei bem recente, né? Ela foi publicada esse ano, e ela ainda não tem uma regulamentação. O que isso significa? Não tem um decreto, uma portaria, uma instrução normativa que vá detalhar mais essas regras. Mas o Marco Regulatório de Fomento à Cultura, ela é uma lei geral, né? Foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas é uma lei geral aplicável ao setor cultural e a toda a política pública de cultura na União, nos estados e nos municípios. E o marco regulatório traz também essa previsão da participação social, né, ou da participação do cidadão, tanto nos processos decisórios quanto por meio do controle social. E a gente vai ver isso também sendo traduzido na Política Nacional Aldir Blanc. Então, dentro do estudo que a gente está fazendo, é super importante entender que há uma legitimação da participação do cidadão no processo decisório e também de controle social dessa política pública de cultura que a gente está falando, né? Então, ou seja, na execução dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc, há o comando, né, das leis, das regras, da Constituição, de que o cidadão participe desse processo decisório. O que significa dizer que a participação dos pareceristas e da comissão de avaliação está dentro dessa lógica de participação social direta na execução das políticas públicas de cultura. Tá? Então, há uma legitimidade, de fato, para que haja essa participação. Dito isso, né, como é que se dá, no fim das contas, essa forma de participação, né? A gente já falou aqui um pouco dos pareceristas, das comissões de avaliação, né, e dessa legitimidade, mas uma das formas de participação da sociedade civil na vida da política pública da cultura é por meio dos conselhos de políticas culturais. E aí, a lei do marco regulatório do fomento à cultura, ela vai dizer, então, que esses conselhos de cultura são órgãos permanentes, né, constituídos com a finalidade de pactuar a política pública de cultura, né, e esses conselhos devem, então, considerar toda a diversidade territorial, né, e cultural, e podem atuar tanto de forma consultiva, quanto fiscalizatória, quanto a tomar decisões, né? Não à toa, a própria Política Nacional Aldir Blanc, o Sistema Nacional de Cultura, prevê justamente a criação dos conselhos de políticas públicas como uma contrapartida dos estados e dos municípios que recebem os recursos da PNAB, né, da Política Nacional Aldir Blanc, como uma forma de efetivação, então, desse comando que existe para a formação do Sistema Nacional de Cultura. Então, são órgãos super importantes que depois vão participar do processo de formulação dos editais, né? E muitas vezes também desse processo de decisão de para quem que os recursos vão ser distribuídos. Então, há também essa previsão, né, de que os representantes, os conselhos de políticas públicas, eles não são formados só por cidadãos da sociedade civil, né, como a gente diz, mas também por gestores públicos. Então, a própria regra diz que esses conselhos, eles são ligados aos órgãos gestores da política cultural, né? E a composição desse conselho tem que ser, no mínimo, paritária, ou seja, metade de gestores públicos e metade de sociedade civil, né? E aí, a forma de eleição da sociedade civil é de escolha pela própria sociedade civil. Então, essa é a forma de composição dos conselhos de políticas públicas culturais, e essa é uma das formas de participação. Aí, onde é que entra, então, essa participação dos conselhos, né? Qual é a forma de participação desses conselhos?
ela vai se dar em todo o processo de escuta, né? Então, ou seja, para execução da Política Nacional Aldir Blanc, a própria lei prevê que a sociedade civil seja ouvida, né? Para a elaboração dos, enfim, para a elaboração dos editais, né? Então, esses conselhos, eles vão participar desse processo de planejamento, desse processo de escuta, né? E qual que é a competência, então, desses conselhos de políticas públicas hoje estabelecidos pelo marco regulatório do fomento? É o de propor e aprovar orientações, né, nas conferências de cultura e as diretrizes gerais do plano de cultura de cada ente federativo, aprovar o plano de cultura, que também é uma contrapartida, né, da Política Nacional Aldir Blanc, já da Lei Paulo Gustavo, né, acompanhar, monitorar e avaliar a execução dos planos de cultura, analisar as diretrizes para a execução dos fundos de cultura regionais, se manifestar também sobre a aplicação dos recursos vindo dessas transferências, né, para os entes federativos, fiscalizar a aplicação desses recursos. Então, muitas vezes a gente ouve dizer, né, na execução da Política Nacional Aldir Blanc, questionamentos em relação a alguns editais, é de competência do Conselho avaliar a correta aplicação desses recursos, né? Acompanhar e aprovar o cumprimento das diretrizes dos institutos, né, de financiamento à cultura. Então, essas são algumas das competências, né, dos conselhos de políticas culturais, que estão ali realmente para ajudar nessa gestão e fiscalizar também essa gestão da política pública cultural, né? E essa participação, então, vai se dar dessa forma, não só com as escutas, mas também com uma efetiva cobrança ali da aplicação e do planejamento dessa política cultural em cada território, né? Quando a gente fala de política nacional Aldir Blanc, qual que é a participação dos conselhos nos editais? Essencialmente, na lei, o que está previsto é que os conselhos de políticas culturais vão participar da fase de planejamento do chamamento público, ou seja, da preparação, da prospecção e da elaboração das minutas de edital. Então, a Política Nacional Aldir Blanc diz lá que todos os editais têm que ser construídos a partir de escutas, de consultas públicas, audiências públicas que são feitas com os atores culturais daquele território. E, então, a forma desse conselho participar é estando junto ali com a administração pública, né, ou com um órgão responsável pela gestão da cultura naquele território. Então, o Conselho participa desse diálogo com a administração pública, com a sociedade civil, por meio de reuniões técnicas com os fazedores de cultura, também com as sessões públicas presenciais, participando também do processo de consulta pública, de audiência pública, com todas as outras formas, né, e estratégias de participação social que tiverem disponíveis para esse processo de escuta, né. E aí, claro, é importante que todas essas ferramentas, no fim das contas, sejam utilizadas olhando sempre ali para a transparência desse processo, dessas escutas, né? E também para a impessoalidade nesse formato. Vou pedir para passar os slides, por favor. Acho que a gente pode avançar um pouquinho mais. Aqui da parte das competências a gente já falou um pouquinho, de quais são essas formas de participação e também da participação dos conselhos na PNAB, né? E aí, assim, dessas formas de participação, né, a lei hoje prevê a possibilidade de atuação dessas pessoas, né,
nesse processo decisório, tanto por meio de comissão de seleção, né, aí com a formação, não necessariamente sendo ali o Conselho de Políticas, mas pode ser formada uma comissão de seleção à parte do Conselho de Políticas Culturais, e também por meio da contratação de pareceristas, né? E aí a própria lei, no fim, estabelece como é que pode se dar essa participação, né? Pode ser por convidados pela administração pública que vão atuar de forma voluntária nessas comissões de seleção para avaliação dos projetos que são recebidos. Podem ser também pessoas contratadas pela administração pública para fazerem parte da comissão de seleção, aí sim, de forma remunerada, né? Aí, como há essa remuneração por meio de um edital de credenciamento, né? E que tenha, então, essa configuração como um serviço técnico especializado. Então, esse edital de credenciamento vai prever ali diretrizes para contratação e requisitos, a gente vai ver isso mais para frente, mas nesse caso há o processo de seleção, o processo de credenciamento. Ou a outra forma também é a contratação de pessoas para atuarem como parceiristas, para subsidiar, então, a decisão da comissão de seleção. Então, essas são as formas de participação previstas, tá? E aí, qual que é, então, essa participação da comissão de seleção e dos pareceristas nos editais da Política Nacional Aldir Blanc? Enquanto que o Conselho de Políticas Públicas vai participar do processo de planejamento, né, daquela parte inicial de pensar o edital e de pensar ali as diretrizes para a execução da PNAB, a comissão de seleção e os pareceristas vão atuar no processamento do chamamento público, ou seja, o edital já foi lançado, as propostas foram recebidas e aí a atuação dos pareceristas, das pareceristas e da comissão de seleção na análise das propostas que forem recebidas. Aí alguns pontos importantes, né, em relação a essa participação, já que no fim das contas, tanto as pessoas que vão fazer parte da comissão de seleção quanto os pareceristas são pessoas do setor, né, com conhecimento ali em cada uma das áreas. Uma das questões que surge é, bom, se eu atuar como parecerista, quais são as minhas restrições, né? Então, a própria lei vai trazer essas previsões, dizendo que não é possível a celebração de instrumentos, aí a gente vai falar depois sobre eles, né? O termo de compromisso cultural, enfim, não é possível a celebração desses instrumentos com agentes culturais diretamente envolvidos na etapa de elaboração do edital, né, ou de proposição, e também aqueles envolvidos na fase de análise técnica das propostas e na etapa de julgamento dos recursos, né, então, assim, apresentou a proposta foi desclassificada, e aí o produtor pode apresentar o cultural, pode apresentar o recurso, e quem participar da análise desse recurso também não vai poder celebrar instrumentos, né, ou participar ali de alguma forma para evitar um conflito, né? Mas não é só a pessoa do parecerista, né, ou da parecerista, e também daquela pessoa que faz parte da comissão de seleção. Há uma restrição também para que cônjuges, companheiros e companheiras, parente em linha reta ou colateral, ou por afinidade, né, que vem ali dessa relação de casamento ou de união estável, até o 3º grau de servidor público do órgão responsável que tiver atuado nessas etapas, né, também não podem. Então, essa restrição, ela não é só para quem faz parte, por exemplo, dessa comissão, ou é parecerista, do ponto de vista
da gestão pública, né? Isso para evitar o nepotismo, né? Que é como se resume a palavra jurídica que se resume para dizer que é proibida a participação de pessoas que se encaixem nessas para receber os recursos, então. Aí, uma questão que surge, né? Bom, o agente cultural que fizer parte de conselho de políticas públicas pode participar do chamamento para receber esses recursos, né? Ele pode, desde que ele não participe, né, ou essa pessoa não participe da etapa de preparação da minuta, da etapa de análise e da etapa de julgamento desses recursos. Nas outras hipóteses, é possível, então, a participação nos editais. Aqui, a ideia é a gente separar um pouco, né? Tem informações que são essenciais, né? E quem for atuar como parecerista ou atuar como membro da comissão de seleção precisa saber, né? Tem outras informações que é importante saber também, uma vez que você faz parte ali, né, da execução dessa política pública. Mas eu separei aqui para vocês algumas regras que realmente são necessárias de saber quando você estiver analisando um projeto, né, uma proposta apresentada num edital. Bem, a primeira delas a gente está falando aqui na análise, né, seleção de projetos e propostas vinculados à Política Nacional Aldir Blanc, né? Então, enfim, a gente vai ter ali uma divisão que é feita pela própria lei Aldir Blanc, né, em relação a qual o percentual daqueles valores da lei que vão ser direcionadas para um segmento ou para outro, ou para uma finalidade ou para outra. Mas, para além do que a própria lei estabelece, existe uma instrução normativa do Ministério da Cultura que ainda vai fazer uma nova divisão desses recursos, e parte deles vai ser direcionado para a execução da Política Nacional Cultura Viva, né? O que a gente está falando aqui é justamente na execução desses recursos, da Política Nacional Cultura Viva. E daí, todo mundo que vai atuar como parecerista ou na comissão de seleção precisa se localizar em relação à Política Nacional Cultura Viva. Então, ou seja, qual que é o objeto dessa política, né? Isso já para, de cara, fazer uma conexão dos editais que foram apresentados com as propostas que vão ser analisadas. Então, isso é super importante, é da essência da Política Nacional Cultura Viva. Então, a Política Nacional Cultura Viva, ela olha, né, para os beneficiários dela, que são, prioritariamente, povos, grupos, comunidades e populações em situação de vulnerabilidade social, ou com reduzido acesso aos meios de produção, registro, fruição e difusão cultural, né, que demandem, no fim das contas, esse olhar mais sensível, mais focado às suas particularidades, às suas peculiaridades, e que fortaleçam também todo o histórico, né, toda a riqueza que vem, toda a riqueza cultural que vem, então, dessa população. Então, esse acho que é um ponto inicial, é o pontapé inicial para entender, então, ali um pouco dessa, de quais são os projetos, então, que vocês vão analisar, né? São esses os projetos. E até como também a gente tem esse olhar, né? Mas também, independente desse olhar, tem um outro ponto que vem já de algum tempo, né? Com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem ali a imposição de diversas regras para efetiva democratização de acesso, né?
não só aos bens culturais, mas que tem ali uma parte do Estatuto da Pessoa com Deficiência que, de fato, dá diretrizes, né, ou comandos, até melhor dizendo, para as políticas culturais e para a execução das políticas culturais, que é colocar efetivamente a obrigação de que os projetos prevejam, então, medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto, né, de cada proposta, e também, nesse caso, que as propostas contemplem também, incentivem o protagonismo de agentes culturais com deficiência. Então, na execução das políticas públicas, todas as propostas têm que olhar para as medidas de acessibilidade, né, e prever efetivamente essas medidas, e também essa política vai ter que olhar para esse incentivo, né, e para o protagonismo dos agentes culturais com deficiência. Então, isso é uma base sólida em relação à execução dos recursos e para esse olhar cuidadoso na hora da análise das propostas culturais que vocês estiverem avaliando, né? E aí, claro, por conta disso, né, também, a própria lei, né, vai estabelecer, junto com as normativas do Ministério da Cultura, e aí, só uma pausa, né, no fim das contas, para entender um pouco, né, o nosso sistema, né, jurídico, ele é configurado ali como um triângulo mesmo, né, a gente diz que é um tripé, e na ponta dessa cadeia normativa, a gente tem a Constituição Federal, então é ela que dá todos os comandos para a criação das outras regras. A gente tem depois da Constituição Federal as leis, né? E depois das leis que vão dar essas diretrizes maiores sobre a execução da política, a gente pode ter os decretos, né? Que vão, então, trazer detalhes em relação àquilo que está colocado nas leis, e, por vezes, a gente tem, nesse lugar do decreto, já instruções normativas ou portarias, ou embaixo desses decretos a gente tem essas instruções normativas e essas portarias. E aí a ideia é que a cada degrau que a gente vá descendo, a regra seja mais detalhista ainda em relação ao que deve ser feito, ao que pode ser feito, e como é que esses processos e essas coisas todas vão sendo construídas. Então, quando a gente fala em política nacional Aldir Blanc, quando a gente fala em política nacional Cultura Viva, a gente tem lá as diretrizes da Constituição Federal, que vai prever, então, a participação social e algumas diretrizes ali, inclusive, dessa relação federativa, União, Estados e Municípios, como depois vai ter a lei da Política Nacional Aldir Blanc e a lei da Política Nacional Cultura Viva. Depois a gente vai tendo decretos e hoje a gente tem instruções normativas que vão trazer, então, esse detalhamento de como é que tudo isso é executado. Então, voltando lá no slide, quando a gente fala, então, dos editais, essas minúcias do que os editais vão conter, quais são os critérios de análise, elas já estão previstas nessas instruções normativas. A Política Nacional Cultura Viva, ela foi lá atrás regulamentada por uma instrução normativa, que é essa instrução normativa MINC número 8 de 2016, e desde de trás, ela já prevê ali o que esses editais, né, que vão executar e fortalecer a Política Nacional Cultura Viva tem que ter, né? E aí ela já diz, assim, que no fim das contas, esses editais, eles podem prever, então, ali, pontuação diferenciada, né, para redução das desigualdades sociais e regionais, né, promoção da igualdade de gênero, racial, de direitos da comunidade LGBTQIA+, dos direitos da pessoa com deficiência, promoção dos direitos dos povos indígenas, de quilombolas, dos povos e comunidades tradicionais,
e dos direitos, né, de quaisquer populações ou em situação de vulnerabilidade social. E eu reforço isso porque, assim, às vezes, né, a gente ainda ouve pessoas dizerem assim, poxa, mas todo mundo tem que concorrer em pé de igualdade, não dá para ter editais que sejam focados nessas comunidades ou nessas populações, e eu estou aqui para dizer para vocês que sim, a legislação prevê essa possibilidade, né? Não tem nenhuma falta de igualdade, ao contrário, né? Quando a gente fala em igualdade, a gente está dizendo em justamente ser possível a criação de diferenciais para colocar, então, diferenças, né, em pé de igualdade. Então, essa é uma das questões que a própria regulamentação da Política Nacional Cultura Viva prevê, a possibilidade de editais específicos, então, o que prevejam pontuações específicas para os beneficiários que ela quer atingir. Então, esse é um ponto bastante importante também para haver questionamento em relação a essas pontuações diferenciadas. Bom, os editais devem prever também critérios objetivos de seleção, né, que sejam pré-definidos nesses editais. Então, o edital vai trazer ali quais são esses critérios de seleção para que todo mundo conheça, para que os fazedores e as fazedoras de cultura conheçam quais vão ser as regras que vão avaliá-los, para que os pareceristas e a comissão de seleção tenha isso também de forma nítida, né, e detalhada ali depois, porque é esse edital que vai guiar também o processo de análise, né, ainda que a lei, essa regulamentação toda, decreto, instrução normativa, portaria, definam ali diretrizes, né, ou orientações para essa avaliação, o fato é que são os editais que vão trazer essas regras específicas realmente para serem validadas e quais são os critérios para avaliar cada uma das propostas. Então, sendo esse guia, esses critérios vão ter que ser objetivos, transparentes, né? Ou seja, não dá para criar critérios depois, né? A comissão de seleção, por exemplo, não pode criar critérios depois das propostas apresentadas, isso tem que ser transparente, tem que ser público, né? E previamente público, né? E essa igualdade na avaliação, no processo seletivo, né? Então, esses editais têm que favorecer e essa tem que ser realmente a orientação na análise das propostas, né? Sem, né, prejuízo de que cada órgão, então, preveja ali critérios de avaliação segundo seus objetivos específicos. Então, a ideia desse edital é acabar favorecendo a população da periferia. Então, ali vão ser criados critérios também para que essa avaliação seja feita nesse formato. Então, tudo vai depender de qual é o público que aquele edital vai beneficiar. O edital vai ter que definir também as notas mínimas e máximas para cada critério, justamente nessa perspectiva de que o agente cultural, quando apresentar a sua proposta, ele vai ter que saber onde está o peso maior, em que critério, né? Qual é o critério de maior peso, enfim. E vão ter que ser previstos também os critérios de desempate nesses editais. Então, tudo isso tem previsto nas instruções normativas do Ministério da Cultura, inclusive nessa mais atual, de 2024. Bem, uma outra diretriz, né, dessa legislação é de que os critérios eles podem ser quantitativos ou qualitativos, né? O que isso significa? Que você pode estabelecer ali critérios tanto de quantidade, né? Então, para esse edital vão ter que ser feitas X apresentações, 4 apresentações, 5 apresentações, ou até 10 apresentações, e aí, enfim, ter ali critérios. Quanto mais apresentações, para pontuação, enfim, aí
o edital vai estabelecer isso, mas esse critério quantitativo. E o critério qualitativo com a indicação de o que se quer mudar naquele cenário, né? E aí as diferenças das propostas vão, então, favorecer esse critério qualitativo para atingimento do que aquele edital está querendo, né? E na hora de avaliar as propostas, isso tem que estar bem definido para que na elaboração das propostas também os agentes culturais possam olhar para isso e tentar concorrer a cada um dos editais da forma mais forte possível, né? Mas isso tem que estar bem estabelecido, porque se não tiver, o prejuízo não é só para os agentes, mas também para quem está analisando as propostas, né? Para que se crie ali um parâmetro igual de avaliação de todo mundo, isso precisa estar bem estabelecido nos editais, né? Então, é isso, as análises, elas podem ter critérios quantitativos e qualitativos, mas isso precisa estar refletido nos editais. Bom, um outro ponto, né, que é bastante importante é que as propostas que tiverem para execução ali da sua ação qualquer tipo de preconceito, quer de raça, etnia, gênero, cor, idade, né, ou outras formas de discriminação, elas vão ser desclassificadas, né, então isso fica já desde o início estabelecido, porque propostas que tenham de fato alguma forma de preconceito, elas vão ser automaticamente desclassificadas. E aí, enfim, quais são então esses critérios para seleção e julgamento previstos né, que estão ali previstos no edital? Como eu falei para vocês, né, a legislação ela traz ali um arcabouço, né, de diretrizes, né? Ela traz ali um grupo de orientações para seleção e julgamento dessas propostas, sem prejuízo de que sejam criados outros, né? Que não conflitem, né? Que não vão contra o que está escrito ali na legislação. Então, podem ser criados outros, desde que eles não se choquem com o que está ali colocado. Então, quais são eles, né? Bom, primeiro, né, que foi o primeiro item que a gente colocou, a adequação do projeto cultural aos objetivos e às prioridades da Política Nacional Cultura Viva. Então, de cara, se o projeto não prevê a atuação, né, e o benefício daquelas comunidades, daquela população colocada ali como prioritária pela lei da Política Nacional Cultura Viva, então ela não é uma proposta para ser, de fato, classificada num edital da Política Nacional Cultura Viva, né? Talvez seja para outros editais, de outras formas, né, do fazer cultural, mas não de editais da Política Nacional Cultura Viva. Então, esse é um dos primeiros requisitos. A segunda é a capacidade técnica do proponente para a execução do objeto. E aqui tem um ponto, assim, que eu acho que é importante da gente dizer, porque, principalmente nas comissões de seleção, né, muito, né, dos agentes públicos entendem que essa capacidade técnica do proponente tem a ver com a capacidade dele de executar tudo, né, de fazer contrato, de fazer a contabilidade, de executar, de fato, a ação cultural. E aqui acho que é importante a gente dizer, né, que hoje a diretriz da análise dessa capacidade técnica, ela é focada essencialmente no fazer cultural. Claro, tem uma avaliação ali da capacidade técnica de gestão, do portfólio, das experiências daquele proponente, né, para execução daquela atividade, né, entender qual é o histórico da ação dele, mas saber que, no fim das contas, ele pode, né, aquela pessoa, ela pode contratar, ou aquela entidade, né, ela pode contratar assessorias também,
tanto assessoria contábil, como assessoria financeira, como assessoria jurídica. Então, é importante que isso esteja no radar, né? Essa capacidade técnica, e aí, do ponto de vista da administração pública, se fala em capacidade técnica, né? Ou capacidade técnica instalada, ou seja, aquela que a entidade já tem, ou que o agente já tem. Mas aqui a gente não está falando disso. Essa capacidade técnica que tem que ser analisada é a da execução, é em relação ao histórico daquela pessoa ou daquela entidade naquele fazer cultural. Essas assessorias e essas consultorias, elas podem ser contratadas pelo projeto, tá? Então, isso é importante de ser dito, porque muitas vezes se torna ali uma questão de questionamento mesmo, né? Então, na mesma linha do primeiro item, o atendimento aos beneficiários abrangidos, né, pela Política Nacional Cultura Viva, a distribuição equitativa, né, o equivalente dos recursos a serem aplicados na execução da Política Nacional Cultura Viva, então isso de uma forma abrangente ali, né, os editais eles podem prever uma distribuição percentual, né, então para dizer assim, olha, se é no Estado, essa distribuição ela tem que acontecer de forma, de alguma forma proporcional ou igual nos territórios, nos municípios, etc. Né? Então, assim, com uma distribuição, X% vai ser na capital, X% vão ser nos outros municípios do interior. Então, essa análise, né, no critério de seleção tem que obedecer também a esse critério de distribuição que tiver colocado ali no edital, ou, né, se ele existir. A qualificação técnica da proposta, então, ou seja, vai ser analisada as metas que estão sendo colocadas, a pertinência das estratégias em relação aos resultados que se propõe, né? Ou seja, aquilo que está sendo feito, ele propicia mesmo, né? Ele realmente faz com que chegue naquele resultado, né? A descrição das etapas e das fases de execução do projeto, a adequação da equipe técnica, então, muitas vezes apresentando o currículo ali da equipe técnica, de saber se aquelas pessoas que vão atuar no projeto têm aquele conhecimento, né, para poder desenvolver aquelas ações, se tem uma coerência ali entre as ações que vão ser feitas e o custo do projeto, né, se o projeto pode ser executado dentro daquele prazo que está ali estabelecido, e se, enfim, tem pertinência ali do orçamento com a execução daquelas ações. Então, tudo isso está nesse rol de ações a serem colocadas ali no projeto e a serem avaliadas também. Bem, aí a própria legislação traz também o que tem que ter, né? E aí é um pouco daquilo que já foi colocado. Então, para que a análise possa contemplar tudo isso, os planos de trabalho, os projetos, eles têm que trazer a descrição pormenorizada ou detalhada das ações que vão ser desenvolvidas, de forma clara, né, precisa, detalhada do que vai ser feito. Então, né, muitas vezes não basta dizer assim, o que eu quero é fomentar ou fortalecer a cultura tradicional. O projeto, para que seja possível a análise, ele tem que, então, prever a quantidade de ações. Bom, o que eu vou fazer para fortalecer aquela cultura tradicional? Vão ser feitas o quê? Oficinas? Vão ser feitas apresentações? Quantas apresentações? Então, tem que ter isso, né? Quando você está analisando um projeto e o projeto não traz essas informações, vai ser muito difícil conseguir conectar essas informações. Então, nos editais que possibilitam isso, dá tanto para o parecerista quanto para a comissão de seleção pedir, né, um detalhamento maior para o proponente do projeto. Agora, nos editais em que essa solicitação não é possível, aí, enfim, muito provavelmente essa proposta vai ser desclassificada. Mas, para você que está analisando o projeto, é importante ter essa segurança do que de fato vai ser realizado, né? Isso, no fim, ajuda o proponente também depois lá na frente na prestação de contas. Então, na hora que você estiver analisando ali os projetos, precisa identificar se essas informações estão detalhadas, estão ali precisas, para que o projeto possa seguir na análise.
Bom, cronograma físico, né, e financeiro, no fim das contas, para entender, então, se aquele orçamento está compatível, se o cronograma de execução está compatível com a proposta que está sendo apresentada. O plano de aplicação dos recursos, né, o detalhamento do orçamento e a documentação também, né, que vai, no fim das contas, dizer se aquelas propostas fazem sentido. E aí essa documentação, ela é muito característica de cada tipo de projeto, né, então, projetos de oficina, ou de cursos, precisa ter ali o projeto pedagógico, minimamente o relatório do que vai ser feito, né, com detalhamento ali do conteúdo que vai ser trabalhado, ou se forem as apresentações, enfim, até de repente um produto audiovisual. Então, entender ali o que de fato é um documento que ajuda na análise daquele projeto, né? E atentar também para que, em algumas situações, os editais vão prever a possibilidade, né, dos proponentes adquirirem, né, comprarem equipamentos multimídia, né? Quando o edital obrigar essa aquisição, né, ou trouxer como condição, não obrigar, mas trouxer como condição essa aquisição para poder executar as atividades, bom, então aí isso vai ter que estar previsto ali no projeto, com exceção dos casos em que a própria entidade, o próprio agente disser ali que já tem aqueles equipamentos, que aqueles equipamentos vão ser disponibilizados, então, para a execução do projeto. Bom, aí trazendo um pouco daquelas proibições, né, que a gente viu mais no comecinho da aula, os membros da comissão de seleção e os seus suplentes, né, e aí eu vou englobar também os pareceristas, eles, enfim, no fim das contas, não podem participar do processo de avaliação de propostas ou projetos que eles tenham interesse direto na matéria, né, tenham participado da entidade proponente, aí falando então numa organização, né, da sociedade civil, num ponto ou num pontão de cultura formalizado juridicamente, não pode ter participado por 2 anos, né? Ou que tenha ali algum processo, né, de com um outro, né, do parecerista ou com membro da comissão de seleção, com o proponente, ou com o cônjuge, ou companheiro ou companheira, daquele proponente. Então, aí, nesses casos, o membro tem que dizer que está impedido, né, de atuar naquela avaliação e, de fato, não participar desse processo de avaliação, né, tanto parecerista quanto membro da comissão de seleção. Se isso não acontecer e depois for confirmada essa relação, aquele parecer ou aquela decisão de aprovação eventualmente vai ser considerada nula, tá? Então, enfim, não é possível essa apresentação. Aí, do ponto de vista de estrutura, né, é importante vocês saberem que o órgão, né, gestor da seleção pública, Secretaria de Cultura ou Secretaria de Educação, outro órgão que seja o responsável ali, é ele quem deve, tá passando tudo aqui hoje, helicóptero, avião, moto, carro, enfim, desculpa o som mais alto, mas retomando, esse órgão é o responsável por fornecer todos os equipamentos e todas as estruturas para que os pareceristas, as pareceristas e os membros da comissão de seleção possam, então, fazer o seu trabalho, né? É responsabilidade deles, então, fornecerem essa estrutura. Quer transporte, hospedagem, alimentação, quando isso, né, quando essas avaliações forem presenciais, quer com alguma outra estrutura necessária para que essas avaliações sejam feitas, tá? E aí, importante, né, quando a gente está falando também da comissão de seleção, mas também do parecerista, assim, isso vai ter que ser reduzido a termo de alguma forma, e esse reduzido a termo a gente vai ter que ter um documento, né, que coloque ali a opinião da pessoa que está fazendo a análise do projeto ou daquele
colegiado que está fazendo análise daquele projeto. Quando é a comissão de seleção, a gente fala numa ata, né? Quando a gente fala do parecerista, a gente então está dizendo mesmo daquele parecer. E cabe, então, a esse colegiado ou a essa pessoa redigir esse documento, mas a divulgação ela só pode ser feita pelo órgão responsável pela seleção pública. Então, aqui a gente passou por informações que são você precisa saber, né? E aí, a outra parte que a gente diz é o que seria bom você saber, que são outras informações que giram em torno dessa temática e que, enfim, precisam estar ali no seu radar para que você entenda também os projetos que estão sendo analisados. Então, como até em algum momento eu já falei, a Política Nacional Aldir Blanc, ela tem ali um percentual previsto para ser distribuído para a execução da Política Nacional Cultura Viva. Então, para estados e municípios, tem um mínimo de 10%, e para municípios, né, que recebam valores iguais ou superiores a 360 mil, também tem ali 25% desses recursos tem que ser destinados para a execução da Política Nacional Cultura Viva. Uma outra questão, né, que é importante, que é bom saber, né, é sobre os instrumentos, aí mais do ponto de vista de entender a Política Nacional Cultura Viva, né. A gente tem hoje como instrumentos os pontos de cultura, que são entidades jurídicas, né, de direito privado, constituídas, né, juridicamente constituídas, então aquelas organizações da sociedade civil, mas também grupos ou coletivos sem constituição jurídica, né, que tenham a natureza, a finalidade cultural, e que desenvolvam e articulem, então, atividades culturais nas suas comunidades. Já os pontões de cultura, esses sim são entidades com constituição jurídica, então precisam ter ali essa formalização jurídica, né, que tenham natureza ou finalidade cultural, educativa, e que eles desenvolvam, acompanham, articulem essas atividades culturais em parcerias com as redes regionais, né, e que, enfim, no fim, articulem ali com diferentes pontos de cultura também, toda esse desenvolvimento. Vou pedir para passar o slide, por gentileza. Aí acho que a gente pode passar 2 já, por favor. Mais um. E aí a gente tem hoje também o Cadastro Nacional, né, como instrumento da Política Nacional Cultura Viva, né. E aí, quais são as formas de apoio que a Política Nacional Cultura Viva prevê? O fomento a projetos culturais, né, a pontos e pontões de cultura juridicamente constituídos, isso vai se dar por meio dos termos de compromisso cultural, né, então, participa dos editais, e aí o instrumento que celebra, o que vai ser assinado, é um termo de compromisso cultural. Como esse instrumento requer depois, inclusive, prestação de contas e uma porção de outras regras de execução para recebimento de valores por meio do termo de compromisso cultural, tem que ser uma organização da sociedade civil, ou seja, aquela entidade tem que estar formalmente constituída. A outra forma são os prêmios, né, a projetos e iniciativas de pontos e pontões, premiação também de pessoas físicas, entidades e coletivos, né, concessão de bolsas a pessoas físicas, e aí, enfim, a gente fala também dessas parcerias entre União, Estados e municípios. Aí algumas regras que estão previstas lá atrás já, mas que os editais também vão trazer o tempo, né, o tempo mínimo de 12 meses e o máximo de 3 anos para a celebração desses termos de compromisso cultural, mas aqui é super importante, né, esses prazos, eles têm que olhar
para o que o edital está colocando também, né? E isso está, de alguma forma, ali compatibilizado. Isso é o que a lei prevê, né? A instrução normativa do Ministério prevê, mas o edital também é que vai dizer desse prazo, né? E daí que, na hora de analisar o projeto, vocês vão avaliar ali e ver se está compatível, não só com o edital, mas também com aquela estrutura que está colocada no projeto. Bom, os repasses também têm que estar limitados ali, então, para pontos de cultura até 360 mil e para pontões, né, até 2 milhões e 400, sendo que a cada ano tem que ter um valor de até 800 mil. Claro, quando a gente está falando ali, é importante dizer, né, essa instrução normativa, ela foi criada antes da Política Nacional Aldir Blanc. Então, na execução da Política Nacional Aldir Blanc, a gente pode ter regras específicas também previstas nos editais, que tenham valores menores também para essas avaliações, para a execução desses recursos, né? Bem, aí, né, o que a gente já tinha dito, para avaliação desses projetos, desses termos de compromisso principalmente, vai ser formada uma comissão de seleção, uma comissão julgadora, né, que tem que ter ali uma paridade entre servidores públicos e agentes da sociedade civil, né, com expertise específica na área relacionada ao objeto, né. Bem, aí aqui, assim, depois a gente tem uma porção de coisas, né, mas de uma forma geral, para a gente ir chegando já ao final da nossa aula, é importante que você, né, parecerista, ou você, membro de comissão de seleção, tenha em mente que a função que você exerce ali, enquanto tiver nessa tarefa, é uma função pública, né? E que, portanto, assim, ela envolve uma porção de responsabilidades, né? Então, quando você está ali num conselho também, né? Essa função, ela traz essa responsabilidade, né? De transparência, né? De impessoalidade e que em algumas das vezes, vai demandar também uma prestação de contas ali, quer aos órgãos de controle, né, quer para a própria sociedade civil, a depender de se você faz parte de conselho ou de comissão de seleção ou é parecerista, né. Então, é isso, essa função pública traz esse dever de responsabilidade e prestação de contas. Há necessidade também de, ao executar essa tarefa de análise dos projetos, ter em mente também que nessa posição você precisa cuidar, né, para observar os princípios da administração pública, que é a legalidade, ou seja, o cumprimento das regras, a impessoalidade, né, de não se envolver com projetos nos quais você tem interesse, e a moralidade, ou seja, a tua atuação tem que ser ali moral, tem que ser ética, né? E saber também que as tuas decisões têm impactos, né? Na vida das pessoas, e também na qualidade de avaliação depois da política pública. Então, isso é importante ter em mente, porque todo parecerista, todo membro de comissão está ali nessa execução de uma função pública, né? E daí é que, no fim das contas, posso pedir para passar, por favor? Essa participação, né, nesses espaços, muitas das vezes ela vai ser feita por meio da contratação desses pareceristas, né? Então a gente viu lá no começo as formas, né, de participação. Pode ser como convidado voluntário, como contratado para ser parecerista ou contratado para ser membro da comissão de seleção. Essa contratação, ela vai ser feita com base em alguma outra regra. E no nosso caso, é a lei de licitação, né? Nessa lei de licitação, a gente vai ter ali alguns requisitos que são comuns, né? E que normalmente vão ter nos editais de credenciamento, né? Então, idade mínima, grau de escolaridade, tempo mínimo comprovado de atuação na área artístico-cultural,
atuação comprovada como avaliador ou parecerista. E além desses requisitos essenciais, a gente vai ter também requisitos desejáveis, como a compreensão da legislação aplicada aos editais e aos processos de seleção, a capacidade de redigir textos com impessoalidade, clareza, concisão, habilidade, né, para trabalhar com sistemas e plataformas digitais, quando for o caso. E a gente traz aqui de volta que né, nesses editais de credenciamento vão ter ali os impedimentos para participação, né? Então, aquela questão de se tiver algum interesse, tiver atuado, mas também se for cônjuge, né? Parente, em linha reta ou colateral de algum servidor público daquele órgão gestor, então se você, parecerista, tiver essa conexão com algum servidor público, talvez tenha ali uma restrição para você participar daquele edital, ou pessoas que estejam cumprindo suspensão temporária para participar de licitações, ou que tenham sido declaradas inidôneas também, né? Vou pedir para você passar, por gentileza, só mais um. Então, as pessoas físicas que também estiverem cumprindo sanção, que as impeça de participar de licitação, ou ser contratado, agente público que desempenhe função, né, no processo de contratação, atue na fiscalização do contrato, também não pode participar como parecerista. Membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, o Tribunal de Contas também não podem participar nesse momento como pareceristas, né? E também pode aparecer a proibição de participação quem esteja como pré-candidato ou pré-candidata a qualquer tipo de cargo eletivo dentro do município, né? Então, essas são previsões ali que podem estar colocadas. E quais são, no fim das contas, as consequências se isso acontecer, né? O parecerista pode, né, ou o membro da comissão de seleção, receber uma advertência, ser aplicada uma multa, ser aplicada a suspensão ou descredenciamento, né, ou impedimento para concorrer em outros processos de seleção. E, claro, de forma alguma, né, o comissário parecerista pode receber, oferecer qualquer tipo de vantagem pela análise que está sendo feita e por uma previsão, né, e por uma proibição não só do ponto de vista dos princípios, mas também da própria lei anticorrupção, já que quando ele está nessa função, ele exerce uma função pública como contratado da administração pública, então a lei se aplica também a todo mundo. Aí, né, o descredenciamento, né, por que ele pode se dar? Seja pela inexecução total ou parcial, pela verificação de fraude ou má-fé, transferir ou ceder as suas obrigações para outra pessoa, utilizar materiais de divulgação de forma indevida, reprodução dos projetos, apropriação do conteúdo dos projetos, divulgação para terceiro, né? Lembra que a gente falou, quem divulga ali os pareceres e as decisões é o próprio órgão gestor e não o parecerista, não um membro da comissão de seleção, então tudo isso pode acarretar o descredenciamento, né? Ou quando houver, né, também interesse direto e indireto, quando essa pessoa tenha participado, né, do edital ou do plano de ação, ou esteja ali de alguma forma litigando, tem algum processo contra o proponente ou o cônjuge, né, ou companheiro ou companheira. Essas são causas, então, de descredenciamento. Então, enfim, é importante que vocês tenham em mente essa função que está sendo executada ali, né? E as consequências disso, né? O que pode acarretar e a importância também disso nesse processo, né? Já que, no fim, são os pareceristas, as pareceristas e a comissão de seleção que vão efetivamente apoiar a administração pública na implementação da Política Nacional Cultura Viva. Então,
é importante vocês entenderem essas diretrizes da Política Nacional Cultura Viva, as consequências jurídicas de estar nesse lugar, né, para poder, então, participar, no fim, desse processo decisório em relação à Política Nacional Cultura Viva, na Política Nacional Aldir Blanc, né. Eu, enfim, agradeço por vocês estarem aqui até agora. A gente tem um encontro marcado no dia 10 de setembro, né? Quando a gente vai, então, poder ao vivo conversar, tirar dúvidas sobre tudo isso que essa aula tratou. E eu espero vocês lá, tá bom? A gente se vê em breve. Obrigada, até já.